Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro. O meu nome é Delton Batista e eu sou presidente do LEAD, Grupo de Líderes de Santa Catarina. Estamos recebendo hoje, em mais uma das iniciativas do LEAD, em parceria com o portal SCC 10, do Grupo de Comunicação SCC SBT, essa iniciativa que visa aproximar as histórias, a visão de futuro, o impacto transformador das empresas catarinenses, dos maiores grupos empresariais de Santa Catarina na sociedade, na vida das pessoas. Nosso convidado de hoje é Fernando Weber, da Weber Empreendimentos. Weber Empreendimentos, em 2021, foi eleita no Prêmio Líderes Santa Catarina como a empresa referência no tema Educação para o Futuro, uma empresa que atua nos mercados ligados ao segmento imobiliário e de investimentos e que tem uma grande história de contribuição com o Estado de Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul e com uma atuação cada vez mais nacional. Fernando, seja super bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando um pouco da história da Weber Empreendimentos, e é por aí que eu queria começar. Qual é a principal linha do tempo da Weber e de como você percebe a participação da Weber hoje no mercado? Olá, Delton. É um prazer, uma honra para mim estar aqui hoje, participando desse momento super importante aqui, dividindo um pouquinho da nossa história, né? Desse importante veículo de comunicação. A Weber começou há 35 anos atrás, o fundador foi o meu pai, Luiz Antônio Weber, e nós nos apaixonamos pela construção de infraestrutura, né? Então nós sempre desenvolvemos e fomentamos, espalhamos infraestrutura por onde a gente passou. E com o passar dos anos, a Weber foi entendendo que a infraestrutura fria já não nos preenchia mais como organização. E a gente foi construindo o que a gente chama das camadas da infraestrutura. Então, hoje a Weber está em diversos segmentos, mas sempre pensando e lembrando da nossa origem de infraestrutura. Então, a gente oportuniza, né, para empreendedores, empresários, para o público em geral, para os usuários dos nossos empreendimentos, acesso à infraestrutura, sempre com o propósito de transformar a região que a gente está inserido. Então, esse é a grande história, a grande sacada da Weber, né? Eu conto uma história aí que foi de 2005. Meu pai sempre contava uma história, sempre dizia para nós que a gente tem 2 braços e 2 pernas para trabalhar. Em 2005, um momento importante da nossa história foi quando eu sofri um grave acidente e quebrei os 2 braços e as 2 pernas. Naquele momento eu olhei para o meu pai e disse: pai, o que está acontecendo aí? Eu quebrei os 2 braços e as pernas, o que eu faço? Ele olhou para mim e disse: agora tu foca na tua cabeça, a tua cabeça está boa. Então, eu contextualizo isso porque são 2 momentos, né? A primeira Weber aí da força bruta, da infraestrutura mais fria, como eu falo, né? Construção de estradas, rodovias, a gente fez PCH nesse meio tempo, fez muita obra de urbanismo também, mas a partir de 2005 a gente optou, até por uma questão de necessidade literalmente física, né? Mas a gente optou por investir mais nessa infraestrutura mais inteligente, né? Eu gosto também de contextualizar e falar que a Weber é um parque de diversões para o empreendedor, porque nós investimos em vários segmentos da infraestrutura, entre eles a infraestrutura educacional, que tu bem citou aí no início da tua fala, onde fomos vencedores do Prêmio Educação para o Futuro Político, muito nos honra, foi uma alegria enorme para a nossa família, Weber Cidades Inteligentes, e esse momento de uma vitória, de uma construção de uma empresa de infraestrutura a partir da educação e oportunizar as pessoas, oportunizar os empreendedores que se desenvolvam e construam suas ideias é muito rico para a Weber. Então, essa é um pouquinho da nossa história. 35 anos de história, vejo uma das empresas mais longevas do estado de Santa Catarina, quer dizer, uma história que vem ao longo do tempo, de uma empresa com alma familiar, mas com uma administração muito profissional e com uma governança muito bem estabelecida. Você comentou sobre cidades inteligentes, um dos principais temas hoje na pauta do mercado empresarial. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do portfólio da Weber Empreendimentos, para quem não conhece. Quais são os principais produtos que são hoje comercializados pela Weber? Quais foram aqueles cases de sucesso, alguns dos principais produtos que marcaram a história desses 35 anos? Então, Delton, a Weber, como eu te falei, ela começa com infraestrutura, né? A partir dessa virada de 2005, aí, esse incentivo, né? A nossa capacidade mais criativa, a gente começou a pensar
como o que a gente chama hoje de cidades inteligentes, né? Então, basicamente, tudo que a Weber faz hoje no seu dia a dia, no seu portfólio, ele tem a ver, ou ele remete a cidades inteligentes. Eu brinco que cidades inteligentes nos dá uma licença poética para a gente brincar, por isso que eu gosto de brincar sobre o parque de diversões para o empreendedor, a partir da infraestrutura educacional, a partir da infraestrutura de negócios, mas, na realidade, a Weber ela se organizou em 3 grandes pilares, né? O primeiro pilar, obviamente, é o pilar da infraestrutura do bem-estar, então focado sempre no nosso usuário, na pessoa que vai morar, estudar e trabalhar no nosso ambiente inteligente. Esse é um dos maiores pilares, um dos mais importantes, porque é o nosso cliente, é quem paga a conta no final do dia, né? O segundo pilar é a infraestrutura de negócios. A gente precisa organizar uma spin-off, uma organização chamada Strive Design de Negócios, que ela está ali com pessoas altamente qualificadas para ajudar os empreendedores locais da região que a gente está inserido a desenvolver os seus próprios sonhos, a alçarem seus próprios voos, né? Então a Strive ela nasceu com esse propósito de construir negócios inovadores que propusessem soluções para os bairros, para as regiões que a gente está inserido, né? Conseguimos no ano passado uma parceria muito importante com uma empresa americana chamada FEBA Capital para construir joint ventures que fornecesse fundos, investimento para essas organizações que estão nascendo dentro dos nossos bairros. E o nosso principal, não principal pilar, mas assim, o mais bacana, porque a gente vê de fato o desenvolvimento das pessoas, é justamente a infraestrutura educacional. Hoje nós constituímos dentro dessa infraestrutura educacional também uma spin-off chamada Fábula, também trouxemos aí pessoas das mais referenciadas no Brasil no setor de educação, construímos, eu gosto sempre de chamar Braço Norte com a capital do mundo, que foi ali que a infraestrutura realmente, de fato, a infraestrutura educacional começou. Em Braço Norte construímos o ambiente educacional mais eficiente do Brasil, colocamos ali todo o K16, o ensino básico, né, desde o jardim, do pré-escolar, até a universidade, até o ensino médio, até os cursos técnicos profissionalizantes, iniciativas pioneiras, muitas delas que a gente desenvolveu no Braço Norte foram pioneiras no Brasil, e isso reverberou, transbordou para todos os outros nossos ambientes educacionais, ambientes de negócio, ambientes de desenvolvimento urbano. Então, basicamente, o que a Weber constrói são cidades inteligentes ou iniciativas de cidades inteligentes. E tudo que a gente gosta de fazer, valorizando sempre a experiência, a alma do nosso fundador, de falar assim, a alma aí da nossa organização, realmente ela tem essa alma do seu Luiz Antônio Weber, que conseguiu organizar e, mais do que isso, inspirar o seu sonho através de nós e tantas outras pessoas que compactuam e compartilham esse sonho, né? A gente consegue construir esses ambientes inteligentes e, com isso, transformar as regiões que a gente está inserido. Uma forma de contextualizar também seria, como eu gosto de falar, que um empreendimento da Weber, muito mais, ou não que seja pouco, muito mais do que o desenvolvimento urbano, ele propõe a transformação da região que ele está inserido. Então, a gente gosta muito de investir em pesquisa, educação, entender também o conceito, a alma daquela região que a gente está empreendendo e propor soluções para destravar, eventualmente, gargalos que por ali possam ter. Por exemplo, em Braço Norte, uma região muito industrial, nós acomodamos uma iniciativa de uma indústria local, muito bacana, a indústria está de parabéns por ter desenvolvido, o nome da indústria, não sei nem se eu poderia falar aqui, mas já vou falar, a IMES, depois eu vou cobrar o cachê, o jabá do nosso amigo Silvio Bianchini ali, mas teve uma ideia muito bacana na construção do CAD, Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento. E a Weber conseguiu, a partir da sua infraestrutura, acomodar, junto com o SESI e o Senai, uma parceria inovadora. As pessoas entram ali sem precisar pagar pela educação e, se ela sai com determinado desempenho, elas já conseguem ter a garantia de emprego. Poxa, isso aí realmente é algo transformador. Então, nós acreditamos nesse tipo de investimento, nesse tipo de empreendimento, para transformar as regiões que a gente está inserido. Esse é o nosso grande propósito. Quando você fala de cidades inteligentes, e o tema de Smart City é um tema que o LEED vai desenvolver cada vez mais, porque ele gera, de fato, um impacto transformador. E Santa Catarina pode se tornar uma das referências mundiais em cidades planejadas, em bairros planejados. Você mencionou bairros, cidades, intervenções de comunidades que contemplam sustentabilidade, reciclagem, cuidado com a natureza, empreendedorismo, inovação, educação. Eu queria lhe ouvir especialmente de um dos projetos que a Weber Empreendimentos lidera e que tem o aval do LEED Santa Catarina,
por considerar estratégico, que é a oportunidade da Serra Catarinense. Nós temos na Serra Catarinense uma oportunidade única de transformar uma plataforma referência internacionalmente por sua beleza, por seus atributos, mas também por ser o turismo de inverno, pelo potencial que ele tem de agregar valor e de transformar a vida daquelas comunidades, não é? Então, embora a Serra Catarinense, nosso primeiro investimento, foi a construção de um condomínio fechado na Serra Catarinense, condomínio de terrenos que a gente vê aí constantemente, né, nos arredores de condomínio de alto padrão, de luxo, com infraestrutura compartilhada e tal. Nosso primeiro equipamento foi a construção desse condomínio. Só que, como acabei de mencionar aqui isso, que tudo que a Weber faz tem esse viés da construção da cidade inteligente, do conceito da construção de cidades inteligentes, além da construção do condomínio, por exemplo, são 226 propriedades, nós construímos o primeiro condomínio do Brasil a contar com o serviço de helicóptero compartilhado. Foi lá, a gente pegou um equipamento de luxo e compartilhou com todos, deu acesso a todas as pessoas que começaram a fazer parte dessa construção desse empreendimento. O nome do empreendimento é Altos da Serra, e a gente construiu isso. Toda a infraestrutura do empreendimento foi compartilhada. Uma região extremamente difícil de empreender. Então, construímos lá, tivemos que montar uma gestão condominial, uma empresa. Então, a Strive Design de Negócio desenhou o negócio de gestão condominial. Desenhamos a experiência da Serra, o que fazer na Serra. Chamamos e fomentamos diversas palestras, reuniões, conversamos com toda a comunidade empresarial serrana, debaixo da serra também, os players que possivelmente possam se relacionar, falamos da importância da integração do turismo catarinense. Então, tudo isso faz parte de um incentivo do conceito da construção de uma cidade inteligente. A gente trouxe para o condomínio e criamos lá a W House, que orquestra esse movimento, e hoje eu posso te dizer com toda tranquilidade que o condomínio Altos da Serra, ele se transformou numa cidade inteligente, porque ele reverbera em dividendos para o município, ele traz todo o ecossistema, os prestadores de serviços locais, e os convida para prestar, para crescer junto com o empreendimento. Criamos dentro das 226 propriedades, 70 propriedades inteligentes, que a gente chama, que é o formato de multipropriedade, que hoje a gente está vendo que é uma das formas de acesso a artigos e bens de luxo que mais cresce no mundo, a forma mais inteligente de se acessar um equipamento de luxo, né? Assim como o helicóptero foi. Agora nós temos as 70 propriedades. Temos uma grande área para a construção de um resort, onde estamos flertando com grandes redes de hotelaria, não só aqui de Santa Catarina, mas redes já consagradas em Gramados e outras regiões do Brasil e até internacionais. Recentemente recebemos um prêmio da Interval como uma acomodação premium da Interval, que é avaliado, é um prêmio internacional que é avaliado com outros players de todo mundo. Então, tudo isso, de fato, na nossa leitura, né, corroborou para a construção do maior case de transformação do mercado imobiliário de Santa Catarina é o Altos da Serra. Não como cidade toda, como Bom Jardim, que a gente vê tanta coisa, a gente vê Balneário Camboriú, a própria Serra Gaúcha e tal, mas como um empreendimento conseguiu, de fato, ser esse ponto de acupuntura que destravou o crescimento, está destravando o crescimento de toda aquela região, mostrando que é possível empreender na nossa Serra Catarinense, que a Serra, de fato, é do catarinense, não é nem de Bom Jardim, nem de São Joaquim, nem de Lauro Miller, mas nós, como bons catarinenses, né, empreendedores que somos, a gente tem que fomentar e mostrar que é um dos lugares mais incríveis do mundo e sim, possível de investir. E o que a Weber fez foi justamente trazer os nossos conceitos de cidade inteligente e orquestrar esse desenvolvimento, porque o mais belo, e eu me lembro, Delta, assim, só para, já vi que o nosso tempo estourou aqui, mas para fechar essa fala, eu e meu irmão, iniciando o projeto do Altos da Serra, eu perguntei para ele, o que a gente vai fazer? Ele, assim, quanto menos a gente estragar, melhor. Porque a natureza está lá, a Serra Catarinense está lá, é um dos lugares mais incríveis do mundo. E eu estou falando isso como catarinense, mas também com a pessoa que está recebendo pessoas do mundo todo, do Brasil todo. Já recebemos pessoas dos Estados Unidos, já recebemos pessoas da China, já recebemos pessoas de todos os estados praticamente do Brasil, e todo mundo que vai lá se encanta com a nossa beleza. E o que a gente fez, basicamente, isso é o conceito de cidade inteligente, foi orquestrar toda essa beleza. Entre os projetos que estão neste momento em andamento, a gente fala muito desse conceito novo de costa serra-mar, e o sul do estado chegou a hora e a vez do sul se tornar realmente o potencial que todos acreditam. E eu sei que
Entre tantos projetos, o LEED tem realizado uma série de eventos na região. Em um deles trouxemos, inclusive, o Hans Donner, né? Um dos principais designers do mundo, que ficou encantado com o que viu em termos de cidades inteligentes, e especialmente da cidade universitária de Araranguá, que reúne inovação, sustentabilidade e empreendedorismo principalmente. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre como esse projeto tem sido percebido em nível nacional, né? Claro, Delton. O Cidade Universitária Araranguá, assim, projeto que a gente já vem há 8 anos desenvolvendo, trabalhando, e quando nós idealizamos o projeto, quando a gente pensou em como justamente juntar todo o extremo sul catarinense a partir de um grande projeto, como a gente conseguiria impactar o máximo de pessoas do sul do estado, a gente foi para a cidade de Araranguá, entendemos na ocasião, né, o seu potencial logístico. Então, de fato, a cidade universitária de Araranguá, a cidade inteligente Araranguá, ela nasce já com esse grande diferencial que é o potencial logístico. É o ambiente mais rápido, o ambiente acadêmico mais rápido para todo o extremo sul catarinense. Ali a gente pode brincar aí em torno de umas 300 a 300 e tantas mil pessoas, pegando um pedaço ali do trecho sul de Criciúma, que ainda é mais rápido chegar na universidade. Isso, aliado a toda a construção de cidades inteligentes, do conceito de cidades inteligentes, a gente construiu lá o primeiro polo de inovação e tecnologia entre Florianópolis e Porto Alegre. A gente preparou um ambiente e disse assim, declarou o futuro, né? Nós vamos receber aqui uma empresa de tecnologia ou várias empresas de tecnologia para acomodar esse local. Então, a gente preparou todo esse ambiente, construiu todo esse ambiente, deixou pronto agora no último ano, 2021 exatamente, e apresentamos esse projeto, todo esse projeto desse ecossistema, dessa cidade inteligente, para a Ânima, o Grupo de Educação Ânima, e a Ânima achou incrível. Ela olhou para lá e disse, é o primeiro centro de inovação, centro de transformação em tecnologia do Brasil. Nós queremos aportar tudo pela primeira vez na história que existe dentro do ecossistema, aterrissar fisicamente. Isso só foi possível a partir da construção da infraestrutura, né? Então, é muito bacana essa questão da Weber de dar oportunidade para, né? Quando a gente fala de região, ou quando a gente fala de Brasil, de cidades inteligentes, ecossistema educacional, dificilmente tu encontra um local onde tu tenha a oportunidade de aterrissar tantas iniciativas como a gente fez em Araranguá. Então, de fato, está lá, convido a todos para conhecer, interagir com o ambiente, né? Propor ideias, inovação, negócio com o ambiente, está lá, é vivo, é um organismo vivo que está crescendo a cada dia, se multiplicando. Prova disso que eu brinco, né? Eu conto a história, o professor Hildo está aí nos acompanhando, Hildo Silva nos acompanhando. Quando a gente foi lá, adquirir o terreno no Milharal, o pessoal acreditava pouco que a gente ia conseguir realmente virar esse ambiente num grande projeto, né? E hoje, de fato, por exemplo, o Polo de Inovação e Tecnologia que a gente construiu e não tínhamos, né? Tínhamos mapeado várias empresas, obviamente, mas não tínhamos, de fato, a empresa que iria ocupar o polo. Hoje, não temos uma cadeira sobrando lá, então o polo já ficou pequeno, já estamos dobrando o tamanho do polo e a cidade está extremamente ativa. O ecossistema Ânima agora inaugura dia 5 de abril um evento oficial, já está funcionando há algum tempo já e tal, mas oficialmente vamos ter um evento para autoridades, vamos levar a bandeira LEED para o extremo sul catarinense, inclusive fazendo essa provocação para o LEED de estarmos mais presentes, cada vez mais presentes no sul catarinense, né, para poder mostrar o valor da nossa gente, da nossa terra e aquilo que a gente é capaz de construir. E a cidade universitária de Araranguá é a materialização desse potencial transformador, Nelton. Por quê? Agora, recentemente, semana passada, estive em São Paulo e fui convidado pelo Learning Village, que é o Polo de Inovação e Tecnologia da Singularity University no Brasil, uma das universidades mais inovadoras do mundo, para ser sponsor a nível Brasil de cidades inteligentes a partir do Cidade Universitária de Araranguá. Então, eu quero me posicionar, nós estamos, e estou declarando o futuro aqui, estou fazendo esse desafio para a Weber, para as pessoas que acompanham os nossos projetos, os nossos sonhos, é de sermos a principal referência no Brasil na construção de cidades inteligentes e tendo como primeiro case, a primeira ativação de fato de bairro com tudo aquilo que merece um projeto de cidade inteligente a partir de Araranguá. Então, estamos muito felizes com isso e sim, é um grande projeto inovador e, de fato, tem o DNA, tem intensamente as digitais, né, do LEED nesse projeto, porque foi extremamente importante para a Weber poder
poder ter uma vitrine, né, para apresentar para players tão importantes como o Anima, como a Singularity, como tanta gente bacana que veio a partir dessa exposição, dessa construção de diálogo, de conversas e oportunizando essa transformação. Então, aqui quero publicamente agradecer as digitais que o LEAD nos emprestou para a construção do projeto Cidade Universitária Araranguá. O Daniel Castanho, fundador da Anima Ecossistema de Educação, esteve em Santa Catarina a convite do LEAD, um evento extraordinário, onde ele falou muito sobre como Santa Catarina tem essa vocação de ser uma das principais referências de uma nova educação, uma educação empreendedora, transformadora, que faça a diferença na sociedade. Você comentou também, Fernando, e é um dos principais líderes associativistas empresariais do estado de Santa Catarina, que representa um pouco um perfil de uma nova geração de liderança que está não só focada no seu negócio e no crescimento dele, mas também com um olhar de conexão, de articulação com outros elementos no estado de Santa Catarina, nacional e internacionalmente. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre qual é a sua crença a respeito desse poder do networking entre as lideranças de diversos segmentos. O LEAD tem na sua construção um olhar de lideranças multissetoriais. Participam do LEAD lideranças da indústria, inovação e tecnologia, educação, serviços, agronegócio, mercado imobiliário, turismo, enfim, uma série de segmentos participam dessa articulação visando o desenvolvimento social e econômico de Santa Catarina do país. Qual é a sua visão sobre a importância do networking para a construção dos negócios e para que esses negócios fiquem mais exponenciais? Delton, para mim é um pouco mais fácil de pensar dessa forma, porque eu venho de um ambiente de fomento de um ecossistema, né? Então, eu entendo como fundamental essa construção. De novo, aqui eu pego às vezes um pouquinho no teu pé, que o LEAD Santa Catarina ele precisa estar mais no sul, mas obviamente é um movimento de mão dupla, né? Então, o LEAD tem que ir lá, o empresariado local tem que se expor, tem que colocar a cara. Mas para a Weber, foi de fundamental importância essa construção desse relacionamento via LEAD com diversos players que a gente está se relacionando a partir de agora, porque essa troca de experiências gerou negócios, gerou aprendizado, gerou pujança para os nossos projetos. Então, respondendo aqui a tua pergunta de uma forma muito objetiva, se nós não tivéssemos essa demonstração, essa demonstração do nosso case para tantas pessoas bacanas, se nós não estivéssemos ouvindo também a demonstração de tantas pessoas bacanas dos seus cases, como há pouco ouvimos histórias aqui, então, como esse programa aqui está proporcionando, nós não teríamos acesso a elementos fundamentais na construção do nosso case de cidades inteligentes. Então, foi e é fundamental para a Weber na construção do seu conceito e modelo de negócio, essa índole de parceria, né? Antes de conhecer o LEAD, meu pai já falava e a gente sempre fomentou isso, a índole da Weber é de parceria. E quando a gente chega e a seu convite assume a vertical do Movimento Cidades Inteligentes no LEAD, eu brinquei assim, nós tivemos a licença poética para falar sobre aquilo que a gente de fato, de verdade acredita, né? Que é justamente juntar pessoas bacanas, o maior tesouro da humanidade é uma mente humana motivada, né? Então, a gente juntou um monte de gente bacana, motivada, gerando negócios e oportunidades a partir dos nossos empreendimentos. Então, eu quero, de novo, te agradecer o convite e dizer para todos que estão nos ouvindo que, de fato, foi algo importantíssimo e fundamental na construção desse novo momento das cidades inteligentes da Weber. Para a gente ir para a nossa finalização, Fernando, eu queria te ouvir muito sobre um tema que é o tema empresa familiar versus família empresarial. A história de Santa Catarina é muito marcada, desde os seus fundadores, dos pioneiros, por organizações com alma, organizações de empresas com origem familiar, com DNA familiar, e que ao longo do tempo foram crescendo na sua jornada, algumas até de IPO, abertura de capital, né? E no mundo inteiro, empresas familiares com gestão profissional têm se mostrado mais longevas, mais rentáveis, gerando mais valor ao acionista por ter esse compromisso, né, com uma visão de longo prazo. Você citou seu pai algumas vezes, sei da importância do seu pai, do que ele trouxe de norte para o grupo empresarial, da sua mãe,
do seu irmão que toca os negócios ao seu lado, né? Queria te ouvir um pouco sobre esse, muitas vezes, dilema entre empresa familiar, entre aspas, e, na verdade, o grande objetivo que é ser uma família empresarial, ter o DNA de alma, mais uma visão de indicadores, de dashboard, de controle e de visão de futuro, né? Como isso se resolve na Weber Empreendimentos? Bom, são duas coisas. A gente nunca abriu mão do nosso propósito. O propósito que iniciou com o nosso pai, esse sonho que ele transferiu para cada um de nós, para mim, para o meu irmão, para a mãe que ainda está hoje junto conosco na organização, isso mantém a alma dele próxima a nós, a energia dele, a gente vibra junto, mantém ele vivo junto conosco. Isso a gente não abre mão. Recentemente eu tive uma conversa com um CEO de uma grande urbanizadora, uma das maiores do Brasil, uma empresa que eu sempre admirei e tal. E quando eu conversei, eu tive essa conversa conhecendo lá atrás, como prestador de serviço, os fundadores, e agora conversando, a empresa está indo bem, está tudo certo e tal, mas eu percebi a falta do brilho do olho, a falta de alma, a falta do propósito. Quando se desliga totalmente, na minha visão, e não sei se eu sou o melhor modelo ou exemplo para as pessoas que estão me ouvindo, mas na minha visão, tudo que eu construí e aprendi é que quando se vai para um caminho de profissionalização super importante e tal, mas se perde-se o propósito, quebra-se esse link, né, de ligação com o fundador e com aquilo que a empresa foi desenvolvida. Inclusive a gente vê isso na aquisição de grandes marcas, né, como eu estava lendo a história da Pixar e tal, que uma das maiores preocupações foi em manter justamente o propósito, a cultura da empresa. Então isso, numa empresa familiar, para mim, é extremamente caro, essa construção. Ao passo que, da mesma forma, também é extremamente importante termos a profissionalização, os indicadores, ver para onde a gente está vindo. Não pode ficar um puxadinho da família, sabe? Nosso pai sempre falava, é a extensão da nossa família. Sim, mas nosso pai sempre teve a sapiência, sempre teve a sabedoria de entender que por mais que seja uma extensão da nossa família e os nossos familiares estão trabalhando, ali o papo é outro. Ali o pau pode quebrar, mas depois a gente tem a nossa conversa em casa, porque ali eu sou cobrado pela função, o cargo que eu ocupo, a função que eu exerço. Então eu hoje, como CEO da Weber, eu tenho uma obrigação com os meus acionistas, que eventualmente são meus irmãos, minha mãe e tal, mas eu tenho uma obrigação com eles, profissional com acionista. Então, caminhar como uma família empreendedora, uma família empresarial, ter essa divisão, ter essa responsabilidade, respeitar as funções, é extremamente importante. Tanto quanto o propósito do fundador é extremamente importante e não devemos nunca, né, se desvincular totalmente disso e perder essa linha, esse fio do novelo. Que a mensagem da sua gestão é: bora fazer história juntos, é isso? Bora fazer história juntos. Eu acredito que estamos aqui, de novo, por um propósito. O propósito da Weber é claro que é transformar as regiões que a gente está inserido, e quando a gente vai entrar em uma nova cidade, quando a gente vai entrar em um novo bairro, construir uma cidade inteligente, propor um monte de coisa bacana, mostrar cases que a gente já construiu. Depois de tanto tempo, de tanto apanhar, de tanto construir uma casca na empreendedora, a gente percebeu o seguinte: cara, a gente tem todas as condições para fazer história, mas só vai ser possível se a gente fizer a história junto, com as pessoas que estão naquele local ocupando, acreditarem no nosso propósito. Então, por isso que eu tenho esse lema, nós temos esse jargão, que é bora fazer história sim, mas vamos fazer história juntos, porque cada um de nós é uma parte fundamental e importante da construção dessa história. Espero que cada vez mais a Weber possa se tornar essa referência, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil, porque o jeito nosso de construir negócios, de fazer as pessoas se sentirem parte e transformar suas regiões, na minha visão, é o que pode ajudar muito e contribuir muito a mudar o nosso Brasilzão. Hein? Obrigado, Fernando. Hoje foi o Lead Talks, Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEAD, Grupo de Líderes de Santa Catarina, e do portal SCC e do Grupo de Comunicação SCC-SBT, que tem por objetivo reunir as vozes que estão, assim como o Fernando Weber, CEO da Weber Empreendimentos, construindo o futuro, fazendo história. E o propósito do LEAD é com que essa história seja construída realmente em conjunto, porque o poder transformador das lideranças de maneira articuladas e coordenadas é muito maior em termos de impacto positivo
para a sociedade. Acompanhe o Lead Talks Liderança para o Futuro nas redes sociais do Lead Santa Catarina e do Grupo de Comunicação SCC. E nos vemos no próximo episódio.